como que é os bastidores invisíveis para um suicida? Complicados, né? Porque o suicídio, Samuel, e aqui eu não vou colocar conotação moral, tá? E sim o lado espiritual. Quando a pessoa destrói o corpo humano ou causa a destruição do corpo humano, o que ela quer? Deixar de existir, deixar de pensar, para fugir de algum conteúdo que ela se sofre com aquilo, né? Ela destrói o corpo, mas não tem como matar a consciência, cara, que era o objetivo, deixar de existir. Exatamente. E ela continua pensando, agora sem o veículo físico, e a ideia do suicídio em looping na mente. E qual que é a ideia do suicídio? Não existir. Então há uma tentativa daquela pessoa de negativar a própria mente. Eu vi suicidas durante saídas do corpo gritando: Deus, por que você não permite eu morrer? E o cara já estava desencarnado. Que para ele morte era dissolução da consciência. E morte é só o descarte do corpo humano, né? O suicida, muitas vezes acalentando a ideia há muito tempo, ele tem formas mentais em volta da aura da cabeça de autodestruição. Então, quando ele emerge para fora do corpo, que é dor, ele está imerso em formas mentais de autodestruição. Isso é negativo, a energia não vai para fora, ela está toda... não é uma explosão, uma implosão, né, que o cara fez. Diferente de um acidente em que algo bateu e te expeliu para fora, você não tinha ideia de autodestruição. O suicida, além do campo energético, não está desgastado ao longo da vida, né, a carga vital dele, tem as formas de pensamento de autodestruição. É igual marcar um gol contra, cara, e alguém assim, a autoestima está baixa. E a energia segue o que você está pensando. Então, a energia de um suicida é baixa. A ideia não é de vida, e sim de autodestruição em looping. Ele não consegue escapar da prisão mental, que é a mente. Então, dá muito trabalho. Tem suicidas que às vezes ficam agarrados energeticamente, próximo do lugar onde ele se matou, ou melhor, matou o corpo, ou às vezes em casa amarrado emocionalmente com alguém, às vezes grudado energeticamente no cadáver, em decomposição. Outros que passam para outro plano, mas fica retido no astral inferior, o Vale dos Suicidas, da Ivone Pereira, lá o do Memória de um Suicida, que é um ambiente onde só tem entidades presas mentalmente à ideia de autodestruição. Isso forma um ambiente totalmente autodestrutivo, plasmado em volta, que é um campo, que é cristalizado com o chamado de Vale do Suicídio. Então, eu já ajudei muitos suicidas na saída do corpo, Samuel. Não é fácil, cara, porque o mentor tem que condensar a tua energia. Vem, por exemplo, suponha que o Jordelê é um dos mentores. O Fael se matou. Então, o corpo astral do Fael está muito denso. O Jordelê é um cara que vem de outro plano, o corpo astral está sutil. Quando ele irradia para ele, a energia dele atravessa ele, porque ele está mais ligado a esse plano do que o outro. Aí, você está durante o sono, ele puxa você para fora do corpo e usa a tua energia, porque como você está encarnado, está ligado ao corpo, você é mais próximo do Fael. Ele usa a tua energia para chegar nele, para aplicar um passe. Ou poderia vir, no caso, acoplá-lo a um médium e dar o choque anímico e mediúnico para descarregar a carga. Só que mesmo assim, o cara vai ter que fazer terapia do lado de lá para quebrar a ideia autodestrutiva, que isso aí não quebra com energia. Então, o suicídio é o pior caso que tem, porque o processo de cura é muito lento. O cara vai ter que reciclar coisas, e eu sei que quem perdeu um parente assim fica chateado, mas a gente tem que falar a verdade para evitar que outros façam. E não tem condenação ao suicida, e sim ao suicídio. O suicida precisa de carinho, compreensão e ajuda nossa, né? Mas o ato do suicídio precisa ser combatido para não causar outros problemas. Assim como o Vale dos Suicidas não é castigo. Não é castigo. Não é castigo. É porque a gente tem que dar muito assim, porque tá na moda também Deus castigar um monte, né? E até hoje de manhã saiu um vídeo meu com o Pavo, a gente falando sobre a separação do joio e do trigo. E eu questionei o Pavo, mas o que é joio? O que é joio e o que é trigo? Em que momento que eu sou joio e que momento que eu sou trigo? Então, aí vai todo esse contexto aí. Então, quando a gente fala assim, vários suicidas, não é castigo. É semelhante atraindo semelhante. Não tem como eu entrar esfarrapado aqui e me sentir bem. Não tem como eu entrar ali na Praça da Sé, de smoking ou casaca, e me sentir bem. Porque não tem o contexto, ou seja, não tem energia atraindo. Então, por favor, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente não está falando de castigo e de colocação, a gente está falando de atração.
E tem atenuante e agravante para cada caso, né, Samuel? Tudo isso conta. E Vale do Suicida é um lugar energeticamente onde pessoas com a ideia da autodestruição são atraídas por essa mesma ideia num ambiente que reflete esse tipo de coisa, que não é um ambiente luminoso, porque o ambiente, a autoestima está baixa e a ideia não é de vida e sim de morte. Não pode ser positivo. E até o Saulo, até aproveitando esse gancho aí que vocês comentaram, ele comentou sobre uma situação que aconteceu com ele, que ele foi em determinado lugar, já trabalhava com espiritualidade, já estava dentro desse contexto, e mesmo assim ele se deixou levar, às vezes pela energia, estava um pouco mal aquele dia, e ele ficou com pensamentos suicidas. No teu caso, graças a Deus, não foi bem sucedido, né? Mas até o Wagner comenta muito sobre isso. Quando eu comecei na Umbanda, tinha 2 médiums excelentes no lugar que eu trabalhava, elas tinham marcas no braço por tentativa de suicídio também, e aí a gente vê como muitas vezes essa ideia não era particularmente sua ou particularmente delas, e sim uma tentativa de desvirtuar por observar na tua assinatura energética que tinha ali um contexto para um trabalho específico a ser feito, né? E às vezes a sensibilidade dele já existia em potencial, mas não estava desenvolvida. E isso causa gaps, aí sente presença extrafísica, aí em bola aparecendo. Que aí quantos médios, cara, eu conheci que tentaram suicídio porque não entendia a sensibilidade. Às vezes vinha um espírito e usava a sensibilidade contra a pessoa, ela não sabia, pensava que era ela mesma, né? E ainda bem que o Jordanei não conseguiu. Me lembrou um caso de uma moça que já tinha tentado suicídio 2 vezes e estava falando para a família que ia tentar a 3ª. Levaram ela numa palestra para conversar comigo. Eu falei, cara, você é muito incompetente. Você tentou a 1ª, não conseguiu. Tentou a 2ª, nem tenta a 3ª, que você é muito incompetente. Já que você é incompetente em se matar, então faz outra coisa, vive. Para tentar tirar a pessoa, disse, essa pessoa melhorou depois por ela própria e está aí funcionando, né? Mas ainda bem que você ficou por aqui, viu, Jordanei? Ainda bem que eu sou imprestável. Ainda bem que você foi incompetente nisso.